Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Celso Moretti, presidente da Embrapa, e é uma grande satisfação, hoje, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, poder participar da abertura do Fórum Agricultura em Meio Ambiente. Muito bem-vindo a todos. Quero inicialmente cumprimentar o chefe da Embrapa Meio Ambiente, o Marcelo Morandi, toda a sua equipe, a cumprimentar o Marcelo, cumprimentar a toda a equipe que está envolvida na organização desse evento, né? Em tempos de pandemia da Covid-19, nós temos que utilizar essa ferramenta de interação virtual que tem se mostrado, inclusive, muito interessante para alcançarmos, inclusive, mais participantes. Então, cumprimentar ao Marcelo Morandi pela iniciativa, cumprimentar também os colegas que vão participar aqui conosco do primeiro painel, né? Então, Marcelo Brito, da ABAG, meu amigo Tejon Megido, que, enfim, sempre está conosco também, o Marcos Fava Neves, da USP Exalc, que participarão desse primeiro painel. Eu sempre gosto de aproveitar essas oportunidades, né, para contar rapidamente uma história de sucesso, uma trajetória de sucesso que aconteceu no nosso país ao longo dessas últimas quase 5 décadas, né? O Brasil, que na década de 70 era um importador de alimentos, né? Nós importávamos leite dos Estados Unidos, feijão do México, da Europa, né, se você imaginar naquela época, e em função do Brasil ter investido de forma consistente em pesquisa, desenvolvimento, inovação, né, em função dos empreendedores, e aí eu quero aqui, né, deixar muito claro, né, que o papel dos produtores, dos empresários rurais, foi capital, né, nessa saga que nós tivemos no Brasil. O país saiu de uma situação de importador líquido de alimentos e se transformou num dos maiores players globais da produção de alimentos, fibras e bioenergia. Hoje o Brasil exporta aí para mais de 180 países, uma pauta enorme de exportação, né? E nós fizemos isso com ciência, né? A agricultura brasileira, ela é movida à ciência. Se eu pudesse sumarizar para aqueles que nos acompanham aqui ao vivo no nosso canal do YouTube, o que aconteceu, eu sumarizaria em 3 grandes pilares. Primeiro foi a transformação dos cerrados, dos solos pobres e ácidos em terra fértil, né? E aí nós temos aí mais de 200 milhões de hectares de cerrados, 50% da produção de grãos, né, da produção de cana-de-açúcar vem dos cerrados brasileiros. Nós tivemos a capacidade de tropicalizar, né, cultivos, né, e espécies e raças de animais. Então, a soja, né, o milho, as pastagens que vieram da África, as raças indianas e europeias de bovinos. Então, nós conseguimos tropicalizar essas espécies e agora estamos fazendo isso com o trigo. Nós já temos 130 mil hectares de trigo aqui nos cerrados, né, com potencial de chegar até 2 milhões, quer dizer, hoje o Brasil planta 2,2 milhões de hectares de trigo e nós podemos, só com o trigo nos cerrados, dobrar a produção brasileira. E, por último, o desenvolvimento de uma plataforma de produção sustentável, né, do uso de intensificação sustentável, controle biológico, tratamento de dejetos da produção animal, fixação biológica de nitrogênio, a agricultura de baixo carbono, né? E aí é que eu coloco esse terceiro pilar que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. No Brasil, produzir e preservar andam de mãos dadas. O Brasil tem uma política pública que é o Código Florestal, que tem, enfim, disciplinado aí o quanto se preservar e o quanto se precisar de área para produção. Nós temos o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, né, que a Embrapa, especificamente a Embrapa Meio Ambiente, ao longo desses últimos anos, tem contribuído de forma bastante intensa,
né, o que acaba gerando informações, né, e acaba possibilitando que o Brasil produza, alimente 1,4 bilhão de pessoas em todo o mundo com a produção brasileira e faça isso de forma sustentável. Então, o produtor rural brasileiro, né, ele hoje, segundo dados que a Embrapa tem de análise do cadastro ambiental rural, né, ele preserva 1/4 do território brasileiro dentro das propriedades rurais. Então, a agricultura e meio ambiente, elas andam de mãos dadas no Brasil, né, e a Embrapa e os seus parceiros, né, têm dados baseados em ciência para comprovar isso que eu estou dizendo, né? A nossa unidade aí de Jaguariúna, né, Embrapa Meio Ambiente, liderada pelo Marcelo Morandi, tem dado contribuições expressivas, né, na questão da sustentabilidade do agro brasileiro. Eu cito aqui, como já falei, o Plano de Agricultura de Baixo Carbono. Nós temos aí em Jaguariúna o laboratório de monitoramento do Plano ABC, e assim que passar essa pandemia, fiquem todos convidados para conhecer esse trabalho bastante importante, estratégico, feito pela unidade. A unidade também teve um papel extremamente importante numa política pública de biocombustíveis, que é o RenovaBio, né? A Embrapa Meio Ambiente desenvolveu a calculadora do RenovaBio, que chama RenovaCalc, né? E acho que é importante também citar, né, o papel que essa unidade desenvolveu aí ao longo dos últimos anos, né, na discussão do uso racional de agrotóxicos, na discussão do projeto de lei do 62, do substitutivo do 6299 do Senado, e todo o trabalho também feito com a produção integrada. Então, eu entendo que hoje é um dia simbólico, né, o Dia Nacional, Mundial do Meio Ambiente. Nós temos aí, né, o Marcelo Brito, o Tejon, o Marcos Fava Neves, que vão discutir esse tema, né, agricultura, meio ambiente, trazer aí também as suas contribuições. Né, e eu estive agora pela manhã, eu estou aqui no Ministério da Agricultura, estive com a ministra Tereza Cristina, e infelizmente não pôde estar aqui, mas me pediu para transmitir, né, o abraço dela a vocês, né, que o Ministério da Agricultura é um ministério que tem trabalhado para mostrar que a agricultura brasileira ela é competitiva, ela é sustentável, né, e a ministra tem feito um trabalho incansável, né, ainda antes da pandemia, né, viajou pelo mundo, abriu vários mercados, né, para mais de 60 produtos brasileiros. E então ela me pediu aqui que transmitisse o abraço dela, os cumprimentos a todos pela realização desse evento. E com isso, Marcelo, colegas aqui que participam dessa abertura, eu me despeço de todos, desejando um excelente dia de trabalho, né, uma discussão muito profícua. Obrigado pela oportunidade, excelente dia a todos, grande abraço, tchau, tchau. Celso, bom dia a todos. Obrigado, quero agradecer, Celso, presidente da Embrapa, por trazer essas palavras aqui na abertura do nosso fórum, Agricultura e Meio Ambiente, e também por trazer a mensagem da nossa ministra, Tereza Cristina. Esse que é um dia realmente muito importante para a agricultura. A gente comemora o Dia do Meio Ambiente, e agricultura e meio ambiente, elas caminham realmente juntas, elas têm uma integração, a necessidade uma da outra, né, uma sinergia que a gente não pode nunca deixar de lembrar. Então, eu quero agradecer as suas palavras e também levar o nosso abraço para a ministra Tereza Cristina, nesse dia, agradecendo, então, as suas palavras. Eu quero agradecer também a todos que estão nos assistindo aqui pelo canal do YouTube. Esse nosso fórum, ele estava previsto para ocorrer de forma presencial, que seria ao longo de todo o dia, mas ele teve que ser migrado, né, para o mundo virtual aqui, ser encurtado. E por isso eu queria agradecer também aos vários amigos que haviam se disponibilizado para participar das discussões ao longo de todo esse dia no fórum presencial, né? E reiteramos a nossa intenção de, no futuro, organizar uma nova edição desse evento de forma plena, né? E com o qual a gente vai contar com a valiosa colaboração de todos.
Eu cito aqui, né, aqueles que estavam comprometidos, né, em participar do nosso fórum, o Christian Lobauer, da CropLife, o professor Edivaldo Vellini, da Unesp, o Rodolfo Viana, da Fundação Espaço Eco, BASF, o Eduardo Bastos, da Bayer, a pesquisadora Mariângela Hungria, da Embrapa, e o Evandro Gussi, da Única. Então, eu agradeço a disponibilidade de vocês em estarem, né, comprometidos com a realização do fórum, e no futuro, certamente, nós teremos a oportunidade de organizar outras edições desse evento. E nós recebemos várias mensagens, né, de amigos aqui sobre a realização do nosso fórum. Eu agradeço a todos que encaminharam suas mensagens, parabenizando, agradecendo e destacando a importância desse fórum. Eu queria só destacar aqui uma mensagem muito carinhosa que a gente recebeu do deputado Arnaldo Jardim, que é o ex-secretário, né, de Agricultura aqui do Estado de São Paulo, e um grande incentivador, grande apoiador das ações de bioeconomia e da agricultura sustentável. Então, a gente agradece, deputado, o seu apoio à Embrapa, o seu apoio à pesquisa agropecuária, e continuamos, né, contando com o seu trabalho incansável aí, junto ao Congresso, né, para a realização dessas ações. Esse dia, né, dia que a gente comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, ele nos traz uma oportunidade fundamental, né, de discutir temas que são relevantes nessa sinergia da agricultura e da preservação, ou seja, o papel da inovação na agregação de valor, no reconhecimento das externalidades positivas do agronegócio brasileiro. Isso é fundamental, né, para a gente consolidar e aprofundar o entendimento da sustentabilidade, não como algo virtual, como algo só no campo da ideia, né, mas como um ativo. Né? A sustentabilidade é um ativo tanto no ambiental, quanto econômico e quanto social. E a gente está vivendo isso muito claramente nesse momento, né, que a gente vê uma mudança global de atitude frente à seriedade, à necessidade da segurança alimentar, da estabilidade ambiental do planeta para que a gente continue tendo segurança alimentar e segurança, né, também ambiental. E a Embrapa Meio Ambiente é uma das unidades temáticas, então, dentro das 43 unidades de pesquisa espalhadas por todo o país. Nós fomos criados, essa unidade foi criada em 1982, né, 10 anos depois da criação, né, desse Dia Mundial, do estabelecimento desse Dia Mundial do Meio Ambiente, e 10 anos antes da Eco 92, que foi talvez o primeiro grande movimento internacional relativo à questão ambiental. Hoje nós somos a unidade referência nacional e até mesmo internacional em pesquisa, desenvolvimento e inovação nessa interface agricultura e meio ambiente, né? E a gente trabalha, então, com pesquisa e inovação para conciliar essas demandas do sistema de produtivo com as necessidades de conservação dos recursos naturais, com a preservação ambiental, buscando sempre, então, a sustentabilidade da agricultura e em benefício, obviamente, de toda a sociedade brasileira, porque todos ganham, né, quando a gente conjuga essa equação de produzir e preservar. E é isso que nós vamos tratar aqui hoje, né? Esse tema que nós vamos discutir aqui nesse fórum, ele é de grande relevância, né, para o agro brasileiro, porque tanto os fatores ambientais exercem grande influência na atividade agrícola, na produtividade agrícola, e assim como as boas práticas, né, de uso da terra refletem na qualidade do meio ambiente. Então, o que a gente pretende, né, nesse evento é exatamente reforçar essa importância, a necessidade da integração que tem que existir entre meio ambiente e agricultura. E isso com base, obviamente, em conhecimento, em tecnologia e em ciência. Né? Então, essa discussão técnica, né, será apresentada aqui pelos nossos convidados, será conduzida pelo nosso querido amigo Tejon, que dispensa apresentação, né, um grande jornalista, um grande comunicador do agro, nós vamos agregar aqui nessa discussão dois temas importantes, né, que é essa questão da integração, da sinergia da agricultura e meio ambiente, e dessa questão da inovação buscando a sustentabilidade. Né? Então, eu queria, já aproveitando, né, para a gente aproveitar o máximo possível o nosso tempo, passar a palavra para o Tejon, que vai fazer a apresentação dos nossos convidados e que vai conduzir, então, essa discussão.
E só lembrando a quem está nos ouvindo que as perguntas podem ser encaminhadas aí pelo chat do YouTube. Tem uma equipe nossa aí de olho, acompanhando o que está acontecendo aí, e vai retransmitir, então, essas perguntas aqui para o Tejon, que vai repassar, que vai conduzir a nossa discussão aqui. Então, obrigado a todos e vamos ao trabalho. Tejon, agora é com você. Muito bem. Obrigado, Marcelo Morandi, chefe da Embrapa Meio Ambiente. E queria agradecer pelo convite e as palavras de Celso Moretti, traduzindo também a visão muito positiva sempre da nossa ministra Tereza Cristina. Dando aqui fundamentos da Embrapa Meio Ambiente, está bem explícito. Empresa pública para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. Extraordinária e fantástica missão. E nós vamos estar aqui com dois especialistas admiráveis, o Marcelo Brito e o querido doutor professor Marcos Favanetti, falando desse tema, e eu espero que os amigos todos aqui que nos acompanham nos enviem bastantes pesquisas, que eu estou aqui preparado com a Cecília para receber e para passar para os nossos amigos. Este Fórum Agricultura e Meio Ambiente, eu quero só deixar aqui um introito importante. Nós estamos num momento que a gente precisa de racionalidade. E existe uma escritora chamada Barbara Tuchman. Ela escreveu um livro faz muito tempo, na década de 80, sobre a marcha da insensatez. E quem me deu esse livro de presente foi o incrível ser humano, Ney Bittencourt de Araújo, entrou numa livraria e me deu de presente lá por 85, 86 esse livro. Esse livro é fantástico. Nós precisamos organizar a sensatez. E, sem dúvida alguma, o Celso, o Morandi colocaram bem. Nós estamos numa época sine qua non. É produzir, preservar, e eu acrescentaria aqui, por ordem de ser de marketing, mais um P. Produzir, preservar e promover. Porque se a gente não promove, ninguém fica sabendo. Mas a Bárbara Tuchman, Marcha da Insensatez, está na hora de organizar a sensatez, e com relação à agregação de valor que a biodiversidade pode ter, hoje, num comentário nosso da Jovem Pan, eu fui levantar o faturamento da Amazon Book, que tem o nome Amazon, Amazonas. A Amazon Book fatura o dobro do PIB dos estados do bioma amazônico. Uma empresa, Jeff Bezos, fatura 2 vezes mais do que todo o PIB dos estados que compõem o bioma amazônico. Então, isso é, no mínimo, extremamente estimulante, extremamente motivador para que a gente possa efetivamente ter ideias sensatas para fazer com que o bioma amazônico acompanhar o faturamento aí de uma organização que se chama, na área de distribuição de várias coisas, entre elas o livro. Mas eu queria iniciar aqui a nossa apresentação ouvindo o professor doutor Marcos Fava Neves, que é da FEA, USP, de Ribeirão Preto, professor convidado de várias academias, várias entidades, e que teve seu início de estudos, sem dúvida alguma, numa das instituições pioneiras do mundo do agronegócio, que foi o PENSA, Programa de Estudos do Negócio Setor Agroindustrial, na FEA, São Paulo, com um estimado amigo, doutor Décio Zilberstein. Então, aqui temos o querido doutor Marcos Fava Neves para sua apresentação, suas palavras aí em torno de 15 minutos, doutor. Por favor. Vamos fazer o seguinte, talvez enquanto você vê como resolve, a gente passa para a apresentação do Marcelo Brito e verificar o que está vendo, que o seu áudio está cortando. Então, vamos lá, Marcelo. Bola com você enquanto o Marcos Fava vê o que está vendo lá com o áudio dele. Obrigado, Tejon. Bom dia, Morandi. Eu queria saudar a nossa ministra Tereza, que infelizmente não pôde comparecer, saudar nosso presidente Celso Moretti, presidente da Embrapa, que tanto tem contribuído aí para o desenvolvimento do nosso país, do agro nacional, do meio ambiente nacional, da pesquisa da tecnologia nacional. Eu queria cumprimentar todos os senhores, senhoras, amigos que acompanham, e principalmente eu queria cumprimentar aqui hoje, no Dia do Meio Ambiente, os agroambientalistas. É assim que eu chamo aqueles todos que
promovem o agronegócio brasileiro, que produzem no agronegócio brasileiro e que também preservam esse país. Querido Tejon, o nosso país nasceu, cresceu e chegou até onde está fazendo uso da terra. Todos os grandes ciclos econômicos do Brasil passaram pelo uso da terra. Pau-brasil, açúcar, café, borracha, minério, madeira, tudo começou ou passou de alguma forma pelo uso da terra. Como disse o Celso aí na sua introdução, nós escrevemos uma história maravilhosa, e de importador passamos a ser exportadores de alimentos. Mas muito mais do que isso, Tejon, nós nos tornamos em produtores extremamente eficazes. Não são poucos os países economicamente significativos do mundo onde você é capaz de comer um prato de arroz, feijão, salada, uma proteína, abaixo de R$10. Tá? E é esse setor que hoje representa quase um terço do PIB brasileiro, que também é o maior empregador do Brasil quando a gente coloca os diversos braços que saem desse setor. Ou seja, nós temos um agro extremamente relevante. Como também disse o Celso, o agro privado, o setor privado nacional, preserva em suas propriedades mais de 20% da vegetação do país. E mantém de 20% de reserva legal, dependendo. Dessa forma, nós vendemos 1 quilo de carne, 1 quilo de soja, ou café, ou suco de laranja, e qualquer outro produto agrícola brasileiro, nós também vendemos um valor que é extremamente apreciado hoje no mundo desenvolvido, que é o carbono armazenado nessas reservas legais. Ninguém no mundo faz isso como o Brasil. E fazemos tudo isso em benefício do planeta, de graça para a população mundial. Então, a pergunta é como é que um país que faz tudo isso não é considerado ainda o melhor agro do mundo? É simples. Existe uma diferença entre fatos e percepções. E dentro dessa questão se encontra a Amazônia, floresta amazônica, bioma amazônica, traduzido em responsabilidade social. Caros amigos. Detonamos 20% dessa floresta amazônica nos últimos 520 anos. Para ser mais verdadeiro, né, a grande maioria disso nos últimos 50 anos. É preciso deixar muito claro que o Brasil não é a Amazônia. E a Amazônia também não é o Brasil. Mas a Amazônia é do Brasil. Hoje e para sempre. Não acha que tem soberania ameaçada, que alguém quer a Amazônia? Isso é bobagem. Isso é um tempero brasileiro que nós poderemos utilizar em nosso fracasso ou em nosso benefício. Nós não soubemos cuidar desse bioma e ainda não sabemos cuidar desse bioma. São décadas de projetos inócuos, soluções inacabadas e descaso. O governo não cumpriu suas promessas, as ONGs não cumpriram suas promessas, o setor privado não cumpriu sua promessa. Pior, tudo tratado debaixo de infindáveis discussões ideológicas. Como dizia Cazuza, né? Abre aspas, ideologia, eu quero uma para viver. E ideologia, gente, não aceita crítica, seja ela de esquerda, seja ela de direita. Como diz a historiadora e ecóloga Samira Crespo, né? Abre aspas, as discussões ideológicas são o reino das prescrições e das tautologias. Busca-se o convencimento como uma bandeira que jamais pode ser questionada. Com fé e convicção, buscamos o sucesso da utopia que acalentamos, mas não enxergando os bodes na sala. E é justamente isso aí, meus amigos. Na hora que a gente fala desses bodes na sala, a recepção é melhor ou pior de quem é o mensageiro desses bodes na sala. Se não, vejamos. Nosso vice-presidente Mourão, em palestra para a elite empresarial brasileira essa semana, e também em entrevistas que foi publicada nos principais jornais, disse, abre aspas, tá? Entendo que o governo derrapou na largada do combate do desmatamento e, por isso, perdeu a narrativa do meio ambiente. Nós criamos essa narrativa durante 3, 4 décadas. Segundo ele, o Brasil hoje é apresentado internacionalmente como vilão. Continua o vice-presidente. Fazemos essa meia-culpa.
a Operação Verde Brasil, que ora se desenrola na Amazônia, deveria ter começado lá no final do ano passado. O vice-presidente reconhece que essa imagem ruim atrapalha o nosso agronegócio. Então, amigos, essa fé ideológica, ela gera apenas o fanatismo despropositado. E recorra, eu sou fã número 1 do nosso falecido poeta Ariano Suassuna, que um dia profetizou que o fanatismo e a inteligência nunca moraram na mesma casa. E é esse processo de desentendimento que provoca um desastre ambiental, social e econômico, que arrasta abaixo a Amazônia, mas junto com ela, arrasta a imagem desse excelente agronegócio nacional. Bom, nós perdemos venda com isso? O mercado está mostrando que não, ou nem sempre. Tá? O agro continua crescendo, continua vendendo, mas nós deixamos de agregar mais valor aos nossos produtos. E ainda pior, nós comprometemos a nossa própria indústria em competir no mercado internacional com produtos mais elaborados, produzidos a partir das nossas commodities. Commodities são sempre a base do preço. Então, se a indústria, do outro lado, por uma questão de estrutura de país, for mais competitiva, nós acabamos perdendo parte desse mercado com matérias-primas produzidas por nós mesmos. Bom, gente, então o que está acontecendo nesse mundo? Nesse último encontro de Davos, agora em fevereiro, dos 10 maiores riscos elencados para a economia mundial, 8 são relacionados ao meio ambiente. As gerações Y e Z apreciaram o boom econômico e industrial da geração X e deram início à área da internet, da conectividade, da informação em tempo real, da robótica, mudaram o mundo em todos os aspectos. Mas agora nós estamos em 2020, num período onde as mulheres já controlam 50% dos recursos mundiais. E isso muda as visões de aplicação desses recursos. A nova geração, conhecida como milênios, aqueles que nasceram após 2000, herdarão do boom tecnológico da geração Y e Z, ouçam esse valor, meus amigos, herdarão 43 trilhões de dólares. Então, para nós que fazemos negócios, a pergunta seria: qual que é a visão de desenvolvimento, de economia e de consumo desses novos clientes mundiais? É difícil confirmar na mosca agora, mas é possível afirmar que é uma visão de consumo muito mais sustentável, muito mais rastreada e, por que não dizer, infinitamente mais vigiada. E é justamente aqui que surge nossa maior oportunidade, que eu estou chamando aqui de agroambientalismo. Do Brasil do passado, aquele que nós conhecemos, o Brasil do futebol, praias e carnaval, a partir desse deveria surgir o país das florestas, da biodiversidade e do alimento. Para essa competição, amigos, não há concorrência no mundo. Quem mais? Qual outro país pode ser, ao mesmo tempo, uma mega potência ambiental e uma mega potência alimentar? Que outro setor no Brasil, que não o agroalimentar, o nosso país pode ser líder mundial? Em que outro país a bioeconomia da floresta, a bioeconomia do cerrado, pode se conectar tão bem com a bioeconomia do agronegócio consolidado? Isso seria, gente, uma união perfeita entre as duas Amazônias. Aquela já muito destruída, antropizada, com necessidade e oportunidade de desenvolvimento para os diversos produtos e setores. E a Amazônia tem sido o foco nesses últimos anos. E enfrenta, principalmente essa Amazônia mais preservada, do meio, ela enfrenta mais fortemente a invasão de grandes, o desmatamento ilegal. Ou seja, bioeconomia, biotecnologia, inteligência estratégica. Com isso, não há no mundo quem concorra com o Brasil dono da Amazônia. A imagem relativa à Amazônia hoje permeia e impacta todos os negócios nacionais. Então, não importa se você está no Rio Grande do Sul. Eu ouvi de um amigo recentemente a seguinte afirmação: não podemos ser eternos reféns da Amazônia. Eu confesso que isso mexeu comigo e eu fiquei pensando muito tempo como responder para ele. E depois de muito pensar, assim, na minha modesta opinião, tá, eu respondi para ele que, aos olhos do mundo, nós não somos reféns da Amazônia. Pelo contrário, somos os seus sequestradores. Mas isso não é de todo ruim, pois poderemos receber um ótimo pagamento em troca desse refém.
através de pagamento de serviço ambiental, de carbonos, para o desenvolvimento do agro moderno, se cuidarmos bem desse bioma. Então, que ao contrário do que disse meu amigo, é, na realidade, o refém do Brasil. Então, deixando de lado a desinteligência, por que insistimos em querer valer a visão e o modus operandi da ilegalidade? Porque nós, brasileiros, com acesso à mais nova e moderna informação que a era da tecnologia pode gerar, nos omitimos, às vezes, em relação à degradação, à miséria e à destruição de uma área tão rica, tão apreciada por todo mundo. Porque nos achamos no direito de destruir algo que sabemos será em nosso próprio malefício. Mas pior, muito pior, é tentar entender o porquê de abrirmos mão das benesses e das riquezas que poderiam ser auferidas para o Brasil e ao povo brasileiro, em detrimento de uma minoria que preza pelo desmatamento ilegal, a grilagem de terra, que nada mais é do que um processo corrupto que rouba nosso patrimônio nacional, da mesma forma que saquearam a Petrobras e tantas outras estatais brasileiras. É a mesma corrupção, a mesma ilegalidade, o mesmo banditismo que saqueou e quebrou o nosso país. No mundo todo, sabedores do potencial do agro nacional sobem protecionismos e barreiras não tarifárias a nossos produtos, sempre travestidas de bom mocismo social e ambiental. Mas por que eles fazem isso? Porque o jogo do comércio é duro, gente. E o jogo do comércio internacional não perdoa amadores que dão de mão beijada a vara para ser surrado. Em 2019, aumentamos em 30% o desmatamento em relação a 2018, que já vinha crescendo desde 2012. Nos primeiros 4 meses desse ano, já aumentamos o mesmo desmatamento ilegal em mais de 80% em relação ao ano passado. E, mais uma vez, corremos um risco de uma forte temporada de fogo e fumaça que nublam nossa imagem junto à população urbana e no exterior. Não briguem com nossos clientes quando nos apontarem o dedo. Cheguem em casa e perguntem aos nossos filhos, os nossos próprios milênios, o que eles acham dessa loucura suicida de fazer negócio. Então, hoje, amigos, no Dia Mundial do Meio Ambiente, nós que representamos esse agronegócio moderno, sustentável, legal, o agro que move esse país, temos que pensar em alguns pontos cruciais, estratégicos e tão bem ensinados aqui pelo nosso colega Marcos Fava, seus alunos, e pelo nosso professor Tejon, seus alunos. Não adianta, meus amigos, trabalhar a comunicação sem uma ação concreta. Nossa ação concreta é combater o desmatamento ilegal e a criminalidade da Amazônia. Essa ação concreta vale mais do que a maior e mais cara ação de marketing mundial. Não adianta mudar a narrativa sem mudar o Brasil. Discursos importam, narrativas importam, comportamentos importam e se propagam em segundos pelo mundo inteiro. Não adianta termos a melhor legislação agroambiental, um poderoso Código Florestal, se esse não é efetivo nos problemas. Uma lei se mede pela sua eficácia e não pelas palavras que estão no papel. E, para encerrar, eu deixo aqui umas poucas conclamações para chamar a nossa atenção e que a gente possa meditar. Tecnologia não é algo para se aplicar somente em técnicas de boas práticas agrícolas. Nós precisamos usar a tecnologia na comunicação, no marketing, na correção de erros, na aplicação de leis, no levantamento de visões e tendências dos nossos clientes. O mundo das pesquisas estão abertos, online, on real time, para a gente entender o que a gente tem que fazer agora para atingir o mercado consumidor daqui a 10 anos. Aos colegas do Congresso Nacional que aqui nos acompanham, como aí o nosso amigo e grande líder Arnaldo Jardim, eu levanto uma questão. Dentro de uma lógica estratégica de um país que é líder do agro e líder das florestas, mais inteligente uma frente agroambiental que discutisse, debatesse, trabalhasse em conjunto, ao invés de 2 frentes dicotômicas, como a frente do agro e a frente ambientalista. Até o final, gente, a vitória para o Brasil só será completa se for uma vitória de ambos. O exercício de divergir na busca de convergir é a síntese da democracia. Conclama ainda todas as associações e grandes empresas do agronegócio nacional a se juntar numa campanha pró-Brasil, pró-negócios do Brasil,
pró-empresas e empregos no Brasil. Levantemos nós, o agronegócio, a bandeira do combate mordaz, imediato e efetivo da grilagem de terra no Brasil. Levantemos nós a bandeira do combate à ilegalidade e da reforma desse Estado pesado, caro, ineficiente, que já não atende à necessidade da desigual sociedade brasileira. Me despeço, gente, deixando aqui um sonho. O sonho de ver, no futuro próximo, uma página inteira nos grandes jornais de circulação nacional, mas uma página inteira do agronegócio nacional, condenando a destruição da Amazônia e se colocando como ferramenta sine qua non nesse combate, trabalhando em conjunto com o governo e todos os setores da sociedade. Já existe hoje vários trabalhos isolados, mas precisamos fazer juntos essa campanha para o Brasil, afogando os egos que nos afastam. Aí sim, não há campanha ou barreira tarifária no mundo que enfrente o Brasil com o carimbo da Amazônia Sustentável. Eu desejo a todos vocês um feliz Dia do Meio Ambiente e saúde a todos. Obrigado, meus amigos. Muito bem, Marcelo. Mas você não vai embora, não, porque estou recebendo aqui muitas perguntas e nós vamos voltar já aqui com as questões. Então, eu espero que o Marcos Fava tenha equacionado lá o seu áudio. E vamos para você. Doutor Marcos, por favor, sua palavra. João, obrigado mais uma vez. Caiu aqui completamente a internet. Eu agradeço também o Marcelo pela flexibilidade, né, de não deixar cair o evento e tocar a apresentação, que eu pude pegar aí uma boa parte, né? Então, eu acho que a proposta está muito em linha com isso que foi dito pelo Marcelo, é o Brasil assumir, pós-pandemia, um objetivo claro de ter a sua leitura mundial como fornecedor de alimentos sustentável e de bioenergia para o mundo e outros agroprodutos, como questão de papel e celulose, fumo, entre outros. Então, eu acho que esse posicionamento está aberto para a sociedade brasileira assumir, e eu diria até, João, lamentavelmente, que acho que não tem outro para a nossa sociedade à disposição no mundo daqui 5, 10 anos. Nós somos produtor de comida, vamos fazer isso de uma maneira sustentável, o Green Food Supplier to the World, né? Uma coisa que é simpática às pessoas, porque quem coloca comida na mesa é um país simpático. Então, eu acho que essa oportunidade está aberta para nós e nada melhor do que no Dia do Meio Ambiente falar que isso tem que ser construído em conjunto, porque não dá para construir um posicionamento desse sem a preservação do meio ambiente, sem que seja um alimento sustentável. Então, essa que é a ideia e então seria um objetivo para desenvolver a sociedade brasileira, criando, capturando e compartilhando resultados pela agroexportação ambiental, vamos dizer assim. Então, eu vejo isso, eu organizei as ideias aqui, que esse objetivo que dá para ser conquistado pelo Brasil, de atingir esse posicionamento, fornecedor mundial de alimentos, teria uma estratégia baseada em 3 pilares. O primeiro pilar dessa estratégia é na questão de custo, né? Então, só para ficar didático, é custo, diferenciação e ação coletiva. Tá? Eu vou entrar agora nos tópicos que eu selecionei aqui para custo. O que a gente teria? Fortalecimento da educação e da capacitação, que é fundamental para a atividade de eficiência e custo, inovação, P&D, a tecnologia, genética 5.0, que é toda essa coisa que está vindo da engenharia das plantas para que elas produzam mais usando menos recursos, né, que é uma coisa sensacional que está aí já na prateleira para ser usada. A questão da gestão por metro quadrado da propriedade, esquecendo o conceito do hectare, e, portanto, sendo muito mais eficiente na aplicação de insumos, só onde precisa, medindo. A questão do crédito, financiamento, seguro, riscos, como é que a gente pode melhorar essa parte. A excelência operacional, Tejão, que ela não é igual na agricultura brasileira. Nós temos que buscar isso ainda no vértice de custo. Você veja nas usinas de cana quanta diferença tem de produtividade do elo industrial também, não só do elo agrícola. Então, fábricas que estão obsoletas e outras coisas seriam muito importantes no pilar
do custo. Eficiência das instituições também contribui para atingir esse posicionamento, ou seja, rapidez do judiciário, respeito aos contratos, né? A questão da construção da confiança nas relações, tudo isso está na variável de custo, ambiente regulatório, os dados, a digitalização. Nós somos muito criativos nos últimos meses para criar aplicativos que vão melhorar muito os custos de produção. O próprio home office vai melhorar muito o custo de produção nosso. Então, essas coisas permitem ligar hoje compradores e vendedores de uma maneira sensacional, sem a presença de elementos que extraem valor da cadeia produtiva, portanto, tiram a competitividade de custo dela, né? A questão de infraestrutura de armazenagem para ser trabalhada, transporte, concessões que está andando bem no Brasil, quem sabe ganha mais velocidade, né? A ideia do regional, dos negócios locais que vão permitir hoje você produzir no entorno, evitar transportes longos, então todo um desenvolvimento que vem nessa área, que é sustentabilidade, a questão de energia, de conexão, a questão da economia circular, né, permitindo com que o subproduto de uma atividade seja usado na outra ali do lado e melhorando o output, a saída daquela região, né? Os bioinsumos que o Ministério acabou de priorizar, que são fundamentais, controle biológico, usar menos recursos, cuidar dos desperdícios também, seja na aplicação de produtos, como no consumo, como no varejo, enfim, tudo isso aí traz aspectos de melhoria de custo, tributos, eficiência do Estado, como o Marcelo muito bem falou, e custos de transação e confiança. Então, essa aí seria uma agenda no nosso triângulo da busca de ser um fornecedor mundial de alimentos, que é cuidar do nosso custo. Segunda parte é toda a agenda que está na diferenciação. Então, o que a gente tem aí? O Brasil se diferenciar na oferta mundial de alimentos, primeiro, pela excelência dos seus produtos, pela qualidade do produto, pela segurança do produto, porque comprar do Brasil constrói valor para mim, para os compradores industriais nossos. Então, o Brasil, além de entregar um produto saudável, um produto bem feito, de qualidade, é um produto que permite margem para quem está comprando, revender, chegar até o varejo e outros. Isso é ser diferenciado, né? Boas formas de produção certificada, contribuições para a redução da fome no mundo, que é um ponto que o nosso querido ministro Roberto Rodrigues fala muito, que é importante. Fome é um tema sensível. O Brasil como colaborador da redução da fome, porque transfere eficiência do elo agrícola para o preço final dos produtos. É isso que vem sendo feito nos últimos 20 ou 30 anos. Pelos serviços oferecidos, pela conveniência, né? Nós ainda estamos lá no pilar da diferenciação, para daí eu concluir. Pelos cientistas que tem, pelas identidades de marcas, que é uma coisa que você trabalha tão bem, Tejon, pela questão do design, da comunicação, pelos casos de empresas e empreendedores que nós temos no Brasil, que são um sucesso para contar lá fora, né? Dentro dessa nova tendência do storytelling, de você identificar de onde veio, o cara lê lá o produto e já sabe, tem um filme, né, com código na embalagem, enfim. Nós temos tanta coisa bonita de pequenos, médios e grandes empreendedores, e isso, de certa maneira, fica guardado. Ele pode ser usado para a busca de um diferencial. O próprio fato da gente ter a liderança hoje na produção e exportação de muitas cadeias produtivas, que gera renda, gera inclusão no Brasil, isso também é um aspecto diferencial. Né? Eficiência de processos, a conservação, que o Marcelo já falou, que outro lugar do mundo produz tanta comida assim, conservando 2/3 da sua área. Isso é um diferencial para ser usado, né? O Código Florestal é algo também que nós devemos usar cada vez mais. A questão ambiental, toda a parte do bioetanol, né? O Brasil, como o país que tem a maior participação de combustíveis renováveis na sua matriz, São Paulo é a megalópole do mundo com o combustível mais limpo, a matriz de combustível mais limpa, e a gente não explora isso daí. Então, são pontos importantes ainda na variável lá da diferenciação. 45% da energia renovável, é um país low carbon, que dá para conversar sobre esse aspecto. Nós temos a integração lavoura, pecuária, floresta, enfim, tanta história bonita no elo da diferenciação para complementar a questão do custo e entregar valor
para quem está comprando, que é absolutamente sensacional. Eu trago 3 tópicos que eu acho que precisa haver uma inversão completa de agenda. O primeiro tópico, o Marcelo já falou muito bem. A Amazônia não tem, talvez 10% só dos 7 bilhões e meio de habitantes que tem no mundo não saiba o que é. É um nome fortíssimo que o Brasil tem. Né? Outra coisa, nós temos aqui os brasileiros de origem indígena. Isso é um potencial enorme também para a sociedade mundial valorizar. Então, o que eu vejo, Tejão? Nessa questão de brasileiros de origem indígena, na questão da Amazônia e alguns outros pontos, Tejão, em vez de eles ajudarem no posicionamento, eles atrapalham. Temos que fazer trocar eles de lado. O trabalho adequado dos indígenas também se inserindo no modelo econômico, isso precisa sair do negativo e entrar no positivo. Então, o que precisa fazer para mudar ele de lado? Porque aí, como o Marcelo falou, fica imbatível. Os caras já são os mais eficientes em custos. Tem um produto que a gente adora, que tem história para contar. E ainda tem a Amazônia preservada, tem os indígenas participando junto e outras comunidades integradas no sistema. Quer dizer, nós temos um potencial de diferenciação sensacional e parte dessas palavras fortes que o Brasil tem, porque elas são respeitadas e conhecidas no mundo, como eu disse, ela entra na equação negativa e precisa mudar ela para a equação positiva. E a última forma, né, então, para quem ligou agora, proposta de um posicionamento de Brasil fornecedor mundial de alimentos sustentável e de bioenergia, tá? Com um pilar, um triângulo baseado em custo, diferenciação, e agora vem o último. Qual é o último? Ação coletiva. Eu sou um fã da cooperativa, do associativismo, das alianças estratégicas, das organizações coletivas. Eu acho que, para atingir esse posicionamento, nós temos que fazer isso de maneira coletiva, de maneira integrada, construindo o consenso que se consegue por essas organizações. Eu acredito que, pós-pandemia, com a mudança comportamental que parte da sociedade vai ter, essas organizações voltam com uma força muito maior. Então, eu acho que é possível o Brasil atingir esse posicionamento. É um trabalho a partir de agora, trazendo o que hoje destrói para o lado que constrói e agregando tudo isso para ser visto na sociedade mundial e respeitado na sociedade mundial como quem coloca comida na mesa do mundo. Isso é um posicionamento extremamente nobre, né? É mais importante até do que você ter arsenal nuclear. E nós temos arsenal nuclear, porque se fechar, o cara morre, né? É a mesma força. Então, eu acho que tem essa possibilidade, e algumas cadeias produtivas do Brasil estão muito bem em alguns desses setores. Eu sei que você vai dizer, mas você pega, por exemplo, suco de laranja. Suco de laranja hoje no Brasil usa 400 mil hectares, preserva 180 mil hectares e traz por ano para a sociedade 12 bilhões de reais, usando 400 mil hectares. Né, com associações fortes, com o trabalho do Fundecitrus, que tem nos ajudado, o único lugar do mundo que consegue conviver com o greening de uma maneira aceitável, né, que aumentou a produtividade. Veja, Marcelo, a citricultura tinha 600 mil hectares, ela tem hoje 400 mil, entrega o mesmo volume de produto, trazendo 12 bilhões. Enfim, é isso. Eu peço perdão aí pela queda da internet, mas a minha fala inicial era essa ideia aí, posicionar o Brasil baseado nesse tripé custo, diferenciação e ação coletiva. Muito bem, professor Marcos, obrigado. Eu estou achando que temos que reunir o talento acadêmico, o talento da liderança empresarial e construirmos um planejamento estratégico brasileiro sob o comando da nossa Embrapa Meio Ambiente, porque ela perspassa todas as outras. E, Marcos, você falou um negócio genial de transformação mental. Eu acho que nós poderíamos tentar imitar o rei Dom João II, que quando o navegador português Bartolomeu Dias usou o Cabo das Tormentas, ele mandou mudar o nome. Não é mais Cabo das Tormentas, agora é Cabo da Boa Esperança. Eu acho que nós temos que usar a inteligência desse português lá de antanho, por que não? Mas, olha, muitas perguntas, e tem aqui um campeão mundial de perguntas. Eu preciso começar com ele. É o Francisco Salles. Francisco, vou te contar, hein? Você é um perguntador maravilhoso. Olha, a pergunta aqui ele faz várias, mas vou canalizar aqui
para o Marcelo, ele coloca aqui, Marcelo Brito, você tem razão, mas o conhecimento científico deve prevalecer nos dois lados, ambientalistas e ruralistas. Estamos conseguindo? Ele já emenda outra, vou emendar mais uma aqui, porque senão ficaria só fazendo pergunta do Francisco Salles. Ele coloca aqui, a vasta maioria do desmatamento é ilegal. Enquanto houver esse abismo entre fatos e discursos, o agro brasileiro terá péssima imagem no exterior? Ele pergunta a mim, mas passo a você. Então, a ciência está caminhando nos dois e como é que fica enquanto tiver alguém manchando lá, se aquela mancha prejudica o todo. João, obrigado. E Francisco, obrigado pelas perguntas. Eu, como sou um fã de história e adoro estudar história, se você analisar, todas as grandes tragédias mundiais foram produzidas por uma minoria. Tá? Você pode olhar todas, não teve nenhuma que a maioria da população se reuniu e provocou aquela grande tragédia. Então, eu te diria o seguinte, a ciência hoje ela é muitíssimo bem aplicada pelo agronegócio e muitíssimo bem aplicada pelo ambientalismo, que estão no centro das operações e, como eu disse na minha fala, deixam a ideologia de fora e aplicam a ciência. Eu te diria que se você pegar qualquer produto agrícola brasileiro hoje, soja, carne bovina, frango, suíno, laranja, óleo de palma, qualquer produto que você pegar, você vai encher duas mãos, no mínimo, de empresas que são exemplos mundiais de produção agrícola, ao mesmo tempo de preservação ambiental. Só que é o seguinte, essas não vocalizam tão bem quanto vocalizam os que estão à margem da lei e às margens ideológicas. Não existe os bonzinhos organizados, existe o crime organizado. A bondade existe, mas a maldade persiste. Então, é por isso que a gente vê dicotomias, mas eu te garanto que no grosso do mainstream dessas uniões, a ciência está sendo muito bem aplicada por ambos os lados. A segunda pergunta, João, eu não anotei aqui, não deu tempo. Você pode repetir, por favor? Ele pergunta se essas manchas de problemas que são o crime, o ilegal, se isso, quer dizer, não adianta falar bem do Brasil enquanto isso estiver existindo. Isso acaba fazendo um burburinho maior do que o lado positivo do agro. Olha, João, você é um especialista em comunicação. E você sabe que comunicação sem ação concreta é greenwashing. Tá? Então, essa é a nossa comunicação completa. Olha, se a gente pegar o dinheiro que o Brasil gastou nos últimos 10 anos, vamos pegar só uma década, o dinheiro que nós gastamos em marketing no exterior, com o recall zero, e se a gente tivesse aplicado isso em inteligência de monitoramento para controlar a questão do desmatamento da Amazônia, nós já seríamos hoje a potência que o Marcos falou, porque ninguém concorre com a gente se a gente tirar essa mancha. E nós temos tecnologia para fazer isso. Tendo vontade política, nós fazemos isso. Muito bom. Bom, vamos mais perguntas, temos muitas aqui. Da pergunta de Diorne Reis, vou mandar para o Marcos, professor Marcos. Ele pergunta aqui, Diorne pergunta aqui, chegamos atrasados na Revolução Industrial e na Revolução Tecnológica. A próxima revolução seria a Revolução Verde, sustentável. O Brasil está pronto ou vai chegar atrasado nessa revolução também? Professor Marcos. Eu vou tentar responder bem rápido para poder abraçar o máximo possível de perguntas. Eu diria que o Brasil nessa área está saindo dos boxes, mas é uma Ferrari. Assim que ele entrar na pista, ele passa todo mundo. Então, é só questão de acertar, ligar o motor e tocar, que o carro é muito bom. Já já ele passa e assume a liderança. É só dar na ignição e ir, não é, Marcos? Bora. Partir. Bom, pergunta do Fernando Bauer para o Marcelo. O Brasil tem 70 milhões de hectares de pastagens degradadas. Reformar 10% da área degradada agrega-se 7 milhões. Por que nunca se lançou um programa sério de reforma de pastagens no Brasil? Pergunta o Fernando Bauer. Não, eu não digo que nunca se lançou. Eu acho que nós tivemos aí bons programas, tá?
mas nem sempre, em período de inflação muito alta e de juros altíssimos, era possível, dentro da margem de retorno desses produtores, você ter acesso a esse crédito. Eu acho que essa organização econômica que foi dada agora no Brasil, que lamentavelmente explodiu agora com a pandemia, mas a gente vinha num trilho correto, ela daria a oportunidade à produção de ter acesso a créditos mais baratos e mais alinhados com as condições de margem do produto, para fazer essas melhorias agronômicas. A Embrapa tem diversas formas e técnicas de você fazer reforma de pastagens. Eu vou mais longe, João. Nós temos 130 milhões de hectares de pastos no Brasil. Tá? Nós teríamos condição de, por exemplo, de melhorar a nossa produtividade por hectare aí de 0,9 cabeças para 3 cabeças, que aí a gente continuaria equilibrado na questão de carbono, e sobraria uma área aí para a gente mais do que dobrar a produção agrícola brasileira, sem precisar entrar em área nenhuma. Então, é uma questão de tecnologia, mas de acesso a crédito e distribuição de crédito. Professor Marcos, Viviane Roldan pergunta, e eu sei que você estuda este tema também. A liberação de um maior número de agrotóxicos em nosso país, quais são as razões para isso? O que justifica a questão de Viviane Roldan? Olha, Viviane, a minha leitura é o seguinte, eu acho que as empresas estão procurando trazer moléculas eficientes, menos tóxicas, novas, que permitam fazer mais com menos, e elas estão em processo aí de entrar com esses produtos no mercado. E as comissões do Brasil que julgam esses produtos, eu acredito muito na seriedade desses cientistas. Então, não significa que um maior número de defensivos à disposição do agricultor seja uma coisa ruim. Isso daí talvez seja uma coisa melhor, porque ele tem um portfólio mais eficiente à sua disposição. Okay. Eu posso complementar isso aí? Eu vi muita pergunta em relação a isso. Em primeiro lugar, gente, a gente precisa colocar, nós falamos aqui muito de ciência, tá? Então, defensivos agrícolas são produtos de ciência. Se nós pegarmos as últimas 25 moléculas mais modernas lançadas no mundo, a Europa e os Estados Unidos já aprovaram mais de 15. E o Brasil, acho que aprovou 2 ou 3. Ou seja, o fato de se aprovar novas moléculas não significa que você está ampliando o uso de químicos, mas significa que você está ampliando o uso de tecnologias de última geração, que são muito menos nocivas ao meio ambiente e aos seres humanos. E tem uma pergunta recorrente que eu vi também, por que se utiliza no Brasil agroquímicos que não se utilizam na Europa? Amigos, por favor, existem agroquímicos utilizados na Europa que não são utilizados aqui no Brasil, porque lá eles têm uma cultura, a cultura que eles produzem é diferente. Nós não produzimos aqui oliva, azeitona em grande escala como a Europa. Então, agrotóxicos permitidos para oliva na Espanha são proibidos de utilização aqui no Brasil. Isso varia se o país é tropical, subtropical, equatorial. Então, assim, a gente precisa deixar um pouco das fake news e das ideologias que permeiam esse setor e olhar pelo lado científico. Em quilo de alimento produzido, o Brasil não está entre os 10 maiores consumidores de defensivo agrícola no mundo. Morandi, queria mandar uma pergunta aqui, 2 perguntas para você, do Luiz Carlos Ló e do Mário Braga. A pergunta dele do Luiz, gostaria de saber dos trabalhos desenvolvidos pela Embrapa na valoração dos serviços de ecossistemas. E o Mário Braga emenda aqui, qual o investimento da Embrapa em bioeconomia? Luiz Carlos e Mário Braga, para você, Morandi. A Embrapa ela tem atuado muito forte nessa questão da bioeconomia, né, em todas as dimensões aí possíveis. Desde a questão, por exemplo, que já foi até citada aqui, se não me engano, pelo Marcos, a questão dos bioinsumos, por exemplo. A Embrapa ela é tradicionalmente, né, uma produtora de tecnologia em bioinsumos. Está aí, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio, utilizada há décadas no país, né, e outros inoculantes, né, que estão aí disponíveis, e mais recentemente, né, nas últimas décadas principalmente, o aumento de produtos biológicos sendo usados para controle de pragas e doenças. Hoje a gente tem no Brasil 265 produtos já registrados, produtos em uso com registro
para uso agrícola, né? Fora outros produtos que são utilizados on-farm, né? Que são utilizados aí em produção local, né? Então, a pesquisa em bioeconomia, o investimento da Embrapa, ele é muito grande nesse sentido, e não só da Embrapa, né? Nós já temos hoje a aplicação, né, desses produtos no agro. E nós entramos aí numa outra questão, que eu acho que o Marcelo Brito colocou muito bem também, da valorização e valoração da nossa biodiversidade, né? Ou seja, como que a gente agrega valor a produtos da nossa biodiversidade brasileira. Isso também é uma linha de pesquisa importante, né, da Embrapa. A gente tem investido o máximo possível nisso, né? Quase todos os nossos projetos, né, dentro da Embrapa, a meio ambiente, eles tratam dessa questão de tentar trazer a bioeconomia, ou seja, de tentar trazer os processos biológicos, a valoração da biodiversidade para o uso agrícola. E até mesmo em questões que às vezes parece que não estão ligados, né? Mas como acho que o Marcos citou isso, o RenovaBio, por exemplo, a gente está falando de combustível, né, de biocombustível, mas isso é uma valorização tremenda da bioeconomia. A gente está transformando a biomassa em energia, em combustível, e contabilizando a externalidade positiva disso, que é a redução da emissão, redução de poluentes. Então, a gente está criando um mercado de carbono, ao mesmo tempo que a gente está aproveitando a biodiversidade. Muito bem. Bom, Marcelo Brito, tem aqui duas perguntas que eu acho que elas importantes para esclarecimento. O Francisco Salles pergunta: Marcelo, você mas o Opa, tem um cão. Faz parte das lives. Já tá É um cão. O mercado de pet. Venda ração para a cachorrada toda. Vai crescer muito no mundo. Aliás, eu tenho dois aqui que dão uma despesa desgraçada. Não, é o Sandro Pereira, que pergunta: como deixar a indústria competitiva com a política fiscal que dá isenção de impostos para exportação de commodities e penaliza o processamento industrial? E emenda aqui uma outra pergunta de Gabal Lacota, que diz: como dizer que conciliamos desenvolvimento agrícola com preservação ambiental num modelo com extensas áreas de monocultura? Então, uma crítica à situação de não favorecimento da agroindústria associada a uma outra visão aqui de que temos no Brasil monocultura. Marcelo. Vamos lá. Duas coisas bastante importantes. Em primeiro lugar, a questão de isenção de exportação, isso é mundial, ninguém exporta imposto. Tá? E os países que exportam impostos, são os países que estão marginalizados no comércio mundial. Leia-se Irã, leia-se as dificuldades aqui que os nossos amigos e vizinhos argentinos estão passando. O que nós precisamos é uma total reforma do Estado que tange também a questão tributária, assunto esse que está em pauta há vários anos e ainda não chegamos no acordo. Há de se haver uma construção e uma pressão da sociedade para uma melhor estruturação tributária. Eu vou ficar aqui porque isso é um tema tão extenso que a gente levaria anos para discutir aqui. Bom, vamos lá na questão da monocultura. Eu tenho uma historinha legal sobre isso. Eu fui convidado a participar de um debate no jornal The Guardian, na Inglaterra, há 3 anos atrás, e lá estava a diretora de uma grande empresa mundial, e quando ela me viu como representante do setor de óleo de palma brasileiro, ela falou: não, nós paramos de usar óleo de palma porque nós somos contra a monocultura. Nós não utilizamos óleo de palma em nenhum produto porque a monocultura é coisa ruim. Bom, quando chegou a minha vez, eu perguntei para ela se ela utilizava azeite de oliva. Ela falou que sim. Se ela utilizava óleo de coco. Ela falou que sim. Se ela utilizava óleo de canola europeia produzido. Ela falou que sim. Se ela utilizava amidos nas formulações dos seus produtos, advindos da batata ou da mandioca, e ela falou que sim. Então, a monocultura, ela virou um ponto de crítica de acordo com a sua visão ideológica, porque quando nós acordamos todas as manhãs, nós comemos monoculturas, nós almoçamos monoculturas e jantamos monoculturas. E mais do que isso,
Nós vestimos, abastecemos nossos carros, movimentamos nossos metrôs, sempre à base de monocultura. Então, o problema não é a monocultura, mas como você faz a estruturação dessas áreas. E eu falei, o Brasil tem um enorme diferencial, porque além da nossa monocultura, nós temos as nossas reservas legais. E nós temos o maior área de agricultura de baixo carbono no mundo hoje. Nós temos a maior área de LPF no mundo hoje. E temos agora um projeto que se desenvolve rapidamente em diversos estados, que é conhecido no mundo como agricultura regenerativa, que nada mais é do que um ILPF que utiliza de forma mais habilidosa espécies nativas de cada região objetivo. Então, a monocultura não é o problema da sustentabilidade, mas como você faz a visão holística de toda a região e do uso da terra. Muito bem. Marcos, professor Marcos, o Júlio César Pascali Palhares pergunta: você acha que a nova política europeia Farm to Fork irá afetar o mercado nacional e internacional, considerando as metas ambientais estipuladas pelo bloco europeu? Qual a sua visão? Zé, eu acho que nós temos que prestar atenção e, se você quer atingir um posicionamento de fornecedor mundial sustentável de alimentos, tem que prestar atenção em tudo que está vindo da demanda. E a Europa é um agente demandante do Brasil. Então, nós temos que estudar bem o que eles estão propondo, como que eles vão fazer isso lá com eles também, e ver e nos ajustar para isso. Mas não tirando do nosso radar que a Europa compra de 15% a 18% das exportações do agro brasileiro. Então, nós precisamos fazer o seguinte, dirigir para esses 15% a 18% dentro das normas que eles querem. Isso é possível você fazer com separação de cadeias produtivas, com rastreabilidade, blockchain, uma série de estratégias estão aí na mesa. O que nós não podemos fazer, de repente, vamos imaginar que para atender o Farm to Fork lá, você vai trazer um aumento de custo de produção de 30%. Nós não podemos aplicar essa régua para o Brasil inteiro, sendo que mercados de outros continentes não exigem isso daí. Então, eu acho que é o seguinte, orientação pela demanda. O que você quer para te fazer? Bom, para te fazer isso desse jeito vai ter esse custo aqui. Você está disposto? Então, vamos lá, vamos oferecer. Vamos oferecer, sabe, até tocando um pouquinho no ponto que o Marcelo respondeu na pergunta anterior, eu não sou contrário a exportar boi em pé, a exportar soja, grão. Eu acho que o Brasil tem que ocupar todos os mercados que se abrem, porque é um debate comum. Exportar boi em pé? Ué, mas você vai ter que combinar, então, com a Turquia de fechar todos os frigoríficos deles. Será que eles querem fechar? Será que os chineses vão fechar todas as fábricas de esmagamento de óleo no porto? Então, nós temos que vender de maneira competitiva o que o mercado quer e ajustar para aquele determinado mercado. Ou seja, é demanda derivada, né, meu caro professor? Agropecuária e ciência é demanda derivada do consumidor. Muito bom. Morandi, agora vai aqui uma questão que vocês trabalham aí, da Márcia Maués. Ela fala, por favor, é importante falar sobre trabalhos voltados para a conservação da biodiversidade, serviços ecossistêmicos e os benefícios da agricultura. Sabemos que o serviço ecossistêmico da polinização está estimado em 43 bilhões de reais por ano. Isso seria o quanto teríamos que pagar se não houvesse polinizadores nas lavouras. Vocês têm um trabalho aí das abelhas e aqui a Márcia está pedindo um comentário sobre isso. Excelente, obrigado, João. Essa questão da polinização, né, é um dos serviços, né, que essas nossas áreas de preservação, a reserva legal, já nos fornecem, né, para a agricultura. E nós temos, além disso, um grande mercado de polinização, que o Brasil ainda explora pouco. Nós estamos começando a trabalhar com o desenvolvimento exatamente desse tipo de tecnologia, ou seja, de fomentar a criação de polinizadores, e aí entram diversas espécies de abelhas, por exemplo, sem ferrão, que podem ser criadas e que podem ser utilizadas como serviço de polinização, né? Então, a gente já tem até aluguel de colmeias, por exemplo, já tem gente falando em Uber de colmeias, né? Ou seja, conectar quem precisa, que é o produtor, que precisa polinizar uma cultura específica, numa época específica, com quem tem as abelhas disponíveis que pode levar lá para aquela área para polinização. Muito bom. Isso, né? A gente só fechando aqui,
a gente abriu essa semana um curso de criação de abelhas, um curso online gratuito aí na base e-campo da Embrapa. Em 2 dias, Tejon, a gente teve mais de 7.000 inscritos nesse curso. Está mostrando aí a demanda que se tem. Interessantíssimo. Isso também é um mercado empreendedor, não só para a zona rural, também para as zonas semi-urbanas, né? Sítios. Tem aí um campo interessantíssimo para o empreendedor urbano também, né? Esse campo. Muito interessante. Bom, nós temos mais alguns minutos, os últimos 5 minutos, Morandi, eu queria dedicar para você fazer o fechamento, então vamos tentar aqui ser bem rápidos aqui. A Roberta Zug, que é uma cientista pesquisadora admirável, está aqui conosco, e eu vou encaminhar essa aqui para o professor Marcos, que mencionou cooperativa, né? E ela pergunta aqui, tais conceitos, todos esses, têm que ser capilarizados a todos os produtores. O que precisa ser realizado para que chegue aos produtores de pequenas propriedades frente à baixa assistência técnica ainda vigente? Professor Marcos. Obrigado pela pergunta, e a resposta é aquele terceiro vértice do triângulo, ação coletiva. É pela associação, pelas cooperativas, elas estão se modernizando numa velocidade impressionante. Esse período de pandemia e digitalização vai levar as nossas cooperativas e associações para outro tamanho. Tem uma grande cooperativa aqui da região de Ribeirão Preto que eu acompanho, que a área que mais cresce deles é chamada de campo digital. Ou seja, eles estão levando aos produtores pequenos e médios todo o pacote tecnológico. Então, eu não preciso comprar drone e entender dessas coisas, que eu não faço a mínima ideia. Eu tenho um órgão coletivo do qual eu sou sócio, eu sou membro, que vem e me ajuda a entrar na agricultura por metro quadrado. Agora, para isso, a pessoa também precisa mudar um pouco a mentalidade, precisa abrir a cabeça para que tem coisas novas e abrir a cabeça para o comportamento coletivo. Muito interessante, abrir a cabeça para a confiança, né? Eu tenho que confiar no outro, cooperar. É um mindset aí da inovação, Morandi, inovação mental, né? Eu preciso aprender a confiar no processo da cooperação e do associativismo. Marcelo Brito, presidente da ABAR. Essa pergunta eu ia fazer para você, mas o Vitor Raposo a fez aqui. Temos clara a situação e várias propostas de solução. O que é preciso para a implementação? As distintas associações, entidades do agro e governo, o que podemos fazer para que esta torre de Babel se transforme numa voz única, para que a gente possa ter essa coisa de colocar o Brasil para frente, né? Brasil para frente, e aí a gente precisa estar todo mundo marchando rumo para frente. Qual é a solução desse enigma? João, o Brasil ele passa por uma revolução, tá? E é uma revolução política, é uma revolução de relacionamentos, de inter-relações. E o modelo brasileiro de desenvolvimento, nas últimas muitas décadas, foi sempre um modelo onde o setor privado se encostou no governo, aguardando que o governo fosse o propositor das soluções e o setor privado seguia. Você pode ver que os países onde o setor privado, junto com a sociedade civil, foram os indutores do desenvolvimento e o governo empurrou o que esses setores quiseram, foram os países que mais se desenvolveram. E o momento do país é esse, do Brasil, e eu acho que caminha para isso. É onde as entidades setoriais, seja ela do agro, da indústria, da logística, do serviço, de qualquer uma, tem que ter a visão de que nós somos os formuladores de política pública. Nós somos os indutores de política pública. A sociedade é a indutora de política pública e o governo é o executor, porque só quem pode transformar a política pública em lei é o governo. Então, existe uma teoria que chama Teoria de Adil Nadian, que é um ex-professor do MIT, e ele mostra, comparando os desenvolvimentos dos países, a evolução dos relacionamentos entre governo, setor privado e sociedade civil. E não precisa nem falar que quanto mais unidas são essas 3 esferas que compõem o desenvolvimento de um país, mais desenvolvido o país é e vice-versa. Então, assim, urge, e já passou da hora, que sentemos com maturidade e com muita calma
levando cada um às nossas divergências e encontrar uma convergência, porque não é mais possível que nós possamos aceitar, enquanto sociedade, ver um país tão desigual ao mesmo tempo que ser um país tão rico. Tudo bem, Morandi, eu vou fazer uma pergunta agora para cada um de vocês. Temos muitas perguntas aqui, infelizmente não dá para a gente continuar, realmente uma inundação de ótimas perguntas. Da Neila, do Luciano Nas, do Diogo Gomes, do Rodrigo Saad, da Renata Caixeta, extraordinárias perguntas. Eu queria, Morandi, com você. Você é a Embrapa Meio Ambiente e você perspassa todas as demais, ok? Tudo que você faz perspassa as demais. 3 pontos que eu gostaria que você salientasse. Coisas que são realidades efetivas que nós podemos e devemos comunicar, independente da mazela, e 3 coisas que nós temos que consertar antes de comunicar. Se você puder fazer uma síntese bem rápida, por favor. Pergunta provocativa, assim de pronto, né? Vamos lá, tem coisas que a gente precisa comunicar, que são importantes. Toda essa base de conhecimento que a gente já aplica na prática e que nos permite, por exemplo, fazer essa intensificação produtiva. O Marcos citou com um exemplo, na laranja a gente saiu de 600 mil hectares para 400 mil hectares, mantendo, ou seja, produzindo a mesma quantidade. Isso é tecnologia, isso é ganho de eficiência. A gente pode citar isso para praticamente qualquer outra cultura no Brasil, até mesmo, por exemplo, bons exemplos na pecuária, né? Na pecuária, a gente tem já bons exemplos de áreas que você tem a ocupação de 3, 4 animais por hectare, né? Contra menos de 1, né? Tradicionalmente. Então, isso precisa ser colocado. Essa questão da agricultura, do modelo tropical de agricultura, onde a gente tem a ILPF, por exemplo, a integração e vários modelos de integração, a segunda safra, né, que a gente tem no país, tudo isso são intensificação sustentável produtiva que a gente precisa comunicar, né? Nós precisamos também comunicar todo esse ganho de eficiência que a gente tem com a qualidade do nosso solo, com redução de erosão por tecnologia que a gente construiu ao longo do tempo, né? E vários outros exemplos aí de grandes avanços, por exemplo, em bioinsumos, em bioprodutos que a gente já colocou aqui. E pontos que a gente precisa estar preocupado, né? Acho que o Marcelo Brito colocou muito bem a questão do desmatamento ilegal, né? Isso aí afeta toda a imagem de todo esse agro bom que a gente tem, de todo esse agro eficiente que a gente tem, né? Então, isso precisa ser corrigido, isso precisa ser resolvido. Nós temos outros problemas, um que foi citado aqui também, a questão de fazer essa tecnologia chegar a mais de 4 milhões de pequenos produtores que, às vezes, estão à parte, estão carentes, né, de receber informação, de receber condições de entrar nesse mundo, de agregar valor, de valorizar o produto deles, de entregar esse produto com mais qualidade e de usar a tecnologia para isso. Então, eu acho que esses são pontos que a gente precisa estar atento e corrigir. Muito bem, assim como o Rodrigo Nogueira coloca que alimentar a população sem exaurir recursos é um desafio bastante complexo, sem dúvida que é complexo. Professor Marcos, representando aqui o mundo acadêmico, o mundo da estratégia, o mundo do planejamento estratégico, não está faltando uma orquestração de um planejamento estratégico do agro brasileiro, para a gente botar aí um foco concentrado, algo que a academia podia estar envolvida? João, obrigado pela pergunta, né? Muito do que eu sei de planejamento hoje foi aprendendo com você, né? Isso aí é importante, a tua visão sempre de futuro com o Ney, né? Que nós convivemos bastante. Então, eu acho que não é só para o agro, né? Minha sensação é o seguinte: o Brasil, ao estar mergulhado na crise sanitária, na crise econômica e também na crise política, ele está perdendo uma chance brutal de se planejar para o mundo pós-coronavírus, que vem totalmente diferente. É na área da saúde, é na área química, é na área do transporte, é na área do turismo, é no agro, né? Esse era o momento dos cérebros do Brasil, com ampla colaboração com meios digitais, estarem bolando como é que ficam esses setores pós-pandemia. Onde que nós queremos estar daqui 10 anos? Então, na verdade, não é só no agro. Eu acho que a sociedade brasileira está perdendo esse momento caríssimo para ela, em termos de vidas, em termos de destruição econômica, de vir muito mais forte.
Então, eu acho que precisaria repensar um pouco, acalmar um pouco, buscar os consensos e entrar em cada área estratégica. Tem que ter um plano de 5, 10 anos, porque o mundo mudou muito, vai vir completamente diferente. Assistência técnica, tudo que nós estamos falando aqui vem totalmente diferente. Eu dou aula na GV e na USP, Tejão. A USP entrou para o digital, que lá ia fazer em 10 anos, ela fez em 15 dias. É uma transformação brutal e ela não vai voltar a ser exatamente como ela era. Então, todas as organizações, elas têm que repensar agora como é que fica. Né? As pessoas que foram para o home office, metade não volta para os escritórios das empresas mais. Então, nós estamos mediante grandes transformações e esse ambiente de conflito no Brasil faz com que se não aglutine para pensar como é que fica isso e como é que nós nos posicionamos. Né? Então, não só no agro, me desculpa o desabafo, em todos os setores, nós precisamos avançar. Chega de ódio. Chega de ódio. Já encheu o saco tanto ódio. Tem que terminar com esse negócio e a gente avançar como é a sua palavra. Eu vou passar... Só uma dúvida, nós vamos ter uma rodada final ou já foi a minha última? Para eu agradecer. Eu vou passar para o Morandi, aí o Morandi encerra, aí passa uma palavra. Aí, Morandi, você vai fazer o fechamento. Então, deixa eu aproveitar, agradecer o Marcelo, né? Agradecer o Tejão. Ô, Marcos, ainda vou deixar, né, no final, no encerramento, cada um dar uma palavra final, tá bom? Beleza, então tudo tranquilo. Eu vou passar a bola agora para o Marcelo Brito, mas aqui registrando aqui o Ingo lá da Embrapa Agro Silvio Pastoril, a recomposição de reserva legal com fins econômicos. Isso é um negócio maravilhoso. Visitei lá em Sinop. Aliás, um abraço lá para o restaurante Donana, que faz o melhor suco de jabuticaba do planeta Terra. Portanto, tem aí um ramo sensacional de negócios dessa recomposição. Eu vi o trabalho, é fantástico. Agora, a BAG, a Sociedade de Agribusiness, negócio, tem a missão de integrar o antes da porteira, o dentro da porteira, o pós-porteira, agroindustrialização, supermercados, e o desafio, então, para colocar todo esse sistema junto. Simples, Tejão. O agro, de forma geral, ele é 10% antes da porteira, 20% dentro da porteira e 70% depois da porteira. A quem nós devemos ouvir mais? Os clientes, né? Então, quem determina o nosso movimento são os clientes. Então, eu acho que nós temos que ouvir. Ontem nós tivemos uma reunião excelente, uma reunião de lavar roupa, né? Vamos dizer assim, né? De colocar pensamentos, assim, com muita maturidade. E a gente está enxergando isso dentro da BAG. As divergências transformadas em convergências, a gente discute, a gente briga, mas a gente está seguindo uma política que foi começada pelo antigo presidente Caio Carvalho, que é uma política de se debater fortemente o agroambientalismo no Brasil, que é esse o setor que nós seremos líderes mundiais. Muito bem. Bom, eu vou passar aqui para você, Morandi, fazendo aqui minha última análise. Eu diria que desse nosso encontro extraordinário surge um movimento efetivo, com a presença aqui dos nossos convidados, do professor Marco, representante da academia, de Marcelo Brito, Celso Moretti, a ministra que não esteve, mas está, obviamente, dentro desse processo, e todo mundo que nos acompanha aqui. Eu diria, papo desse nosso negócio, chega de ideologia. Nem esquerda, nem direita, nem centrão. Vamos para frente com o agroambientalismo do Brasilzão. Essa seria a nossa regra aqui. E quero passar para você, Morandi, a pesquisa que realizamos, dia 9 temos uma live sobre isso, a On Global Strategy da Europa, a nosso pedido fez gratuitamente, levantando marcas, foram 16 marcas avaliadas para dar comparação, percepção de quem pode falar em nome do agro brasileiro sem ter ruídos, sem ter sujeiras, porque se o emissor tem problema, você já nasce morta com a comunicação. E a marca que surgiu, número 1, para poder falar do Brasil com isenção, com reputação, com credibilidade, no meio das 16 analisadas foi a Embrapa. Portanto, a Embrapa pode assinar comunicação brasileira, porque ela não vai nascer morta de origem. E, só para dar um parâmetro, em paralelo a essa marca da Embrapa, para o pessoal mais urbano ter uma dimensão, surge muito parecida ao prestígio da marca Unilever, que estará também conosco nesse encontro. Portanto, parabéns à Embrapa. Além de pesquisa, eu acho que vocês vão ter que assumir a responsabilidade também pela comunicação
do nosso agro brasileiro para o cidadão leigo urbano. Então, Morandi, obrigado, prazer imenso, obrigado aqui, em nome de todos nós, de estar aqui com vocês na Embrapa Meio Ambiente, e deixo para você fazer os encerramentos. Muito obrigado, Tejon. Isso aí aumenta a responsabilidade, viu, Tejon? Imensamente, né? E a gente precisa de todo mundo junto para fazer essa comunicação efetiva, né? Gente, eu queria agradecer muito, passou rápido aí 1h30, né? Uma conversa muito interessante. Tiveram realmente muitas perguntas aqui, talvez vale a pena outras lives, né, como essa. Então, a gente vai estar aí pensando aí, né, nesses próximos dias, meses, de continuar, né, tendo movimentos como esse, tendo oportunidades como essa de discutir. Então, eu agradeço a todo mundo que esteve nos assistindo aqui. Só para vocês terem uma ideia aí, Tejon, Marcelo e Marcos, nós tivemos por volta de 1.500 pessoas passando aqui pela live, né, uma média de audiência simultânea de 400, por aí, contínua, né, mais de 1.500 pessoas que passaram aqui pela live, né? Então, isso é um alcance realmente bastante importante. Isso vai estar gravado lá no YouTube, então quem quiser assistir novamente, divulgar, isso vai estar disponível para todo mundo. Eu queria muito agradecer aqui ao Tejon, né, por essa condução fantástica aqui da nossa live, e ao Marcos e ao Marcelo pelas brilhantes colocações, apresentações. Eu acho que são questões aqui que a gente precisa realmente pensar, e eu acho que daqui saem até algumas propostas, né, muito interessantes, essa questão da frente agroambiental, essa questão do planejamento estratégico pós-Covid, né, que a gente não teve o pré-Covid, mas no pós-Covid nós precisamos fazer. Então, acho que saem aqui alguns pontos aí importantíssimos que a gente não pode deixar morrer, não pode deixar acabar aqui. Então, eu agradeço muito o tempo de vocês, eu sei como é precioso aí o tempo de vocês para estar aqui conosco. E agradeço a todo mundo aí que ficou esse tempo todo nos ouvindo, ficou esse tempo interagindo, né, tantas perguntas aqui que tiveram. A gente agradece muito a participação de todos vocês e fiquem atentos que a gente vai estar promovendo, né, outros eventos, outras lives como essa, outros pontos de discussão como esse. Então, eu queria só rapidamente passar a palavra aí para os nossos 3 convidados para dar sua palavra final, né, e despedir aí nesse momento, e novamente eu agradeço em nome da Embrapa a participação de vocês. Marcelo, você pode começar. Morandi, muito obrigado. Em seu nome, eu agradeço a Embrapa e parabenizo o presidente Celso Moretti pela brilhante gestão que ele está fazendo. Uma honra tremenda dividir esse quadro aqui com gente tão competente, gente tão boa, brasileiros da prateleira de cima, Marcos Fava, Luiz Tejon e você, Moretti. Eu queria cumprimentar todos aqueles que nos acompanharam em nome da minha grande amiga Neila Richards, que fez perguntas aqui. Um dos maiores nomes da Academia Nacional do setor de leite e derivados, engenheira de alimentos, minha colega de faculdade, minha madrinha de casamentos aqui do Grande Barretão. Neila, um beijo para você e, mandando isso para você, eu cumprimento todos aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir. Obrigado, gente. Marcos? Marcelo, obrigado pelo convite, né? Você, como cientista, as pessoas que estão nos assistindo não sabem, né? A organização por trás desse evento. Marcelo já entrou em contato o ano passado, convidando para o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aí vem aquela cartinha formal da Embrapa, bonita, aquelas coisas que não existem mais, né? Hoje é no Zap, bloqueia aí e tal, mas é bonito ver isso ainda, né? A tradição da ciência. Então, eu queria, em teu nome, parabenizar toda a Embrapa, que eu adoro. Quem assiste a apresentação minha não tem como não falar bem da Embrapa, está lá a testemunha que nós estamos falando. Eu acho que não há outro caminho para a sociedade brasileira a não ser a de fornecedora mundial de alimentos de forma sustentável para o planeta e bioenergia. E desde que você me provocou para essa apresentação, eu comecei a elaborar um resuminho sobre esse assunto, e também, como cientista organizado, eu fiz uma folhinha, está aqui, ó, com o desenho do triângulo, e como o mundo é moderno, já está nas mídias sociais. Quem quiser essas ideias que nós debatemos aqui, vai ter o meu handmade lá para imortalizar esse nosso evento aqui. Um privilégio estar com o Marcelo Brito, com o Tejon e com você, Morandi. Parabéns, viu?
Muito obrigado, Max. Coloca o seu desenho aí nas redes sociais que a gente vai dar o joinha lá e vai distribuir. Ah, tá, já foi. João, queria agradecer. Agora, tem um detalhe aqui, temos que mandar um presente aqui, os 1.500, não dá para mandar para todos, mas tem um. O Francisco Salles fez um monte de perguntas, ele merece ser eleito como símbolo número 1 dos participantes, porque, olha, Francisco, legal você, viu? Então, prazer imenso, acho que daqui nasce, sim, planejamento estratégico e essa coisa genial. O novo agro, nem esquerda, nem direita, muito menos centrão. Vamos para frente no agroambientalismo do Brasilzão. É isso aí. Fechado com chave de ouro, né, gente? Muito obrigado a todos e eu agradeço novamente aí e tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado.